Shalom, boa noite. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, mais um culto esta quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos. A ti toda a honra e toda a glória. Senhor, fala com a minha vida, fala com a vida da tua igreja, com aqueles que vão assistir depois. Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia de nós. Nos traz revelado, ó Pai amado, a tua palavra, para que apliquemos este ensinamento, este conhecimento, essa revelação da parte do Senhor, para que avancemos em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai. Amém. Amém. Amém? Daniel capítulo 3, versículo 1, vai falar sobre a estátua de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar, que se não prostrar e não a adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Amém. É um texto comprido que eu li de propósito porque ele quer passar, eu creio que a palavra de Deus quis passar exatamente a pressão que estava sobre aquele lugar. Você vê como é chato ficar lendo isso toda hora citando a harpa, a cítara, a flauta, a harpa, a cítara e a estátua que fez, e os governadores e o prefeito. Fica uma pressão. Eu comecei a ler esse texto, começou a vir uma pressão. Parece que eu me sentia naquele lugar. Parece que há uma estrutura montada pelo adversário justamente para nos trazer uma intimidação. Essa estátua, ela tinha 27 metros de comprimento. Era algo gigantesco. E é isso que o adversário tem feito nas nossas vidas durante toda a nossa trajetória.
Dentro da igreja, principalmente, quando nós estamos posicionados, quando nós estamos realmente denunciando aquilo que é o reino das trevas. Existem manifestações idênticas contra a minha vida e contra a tua vida, e nós precisamos entender que essa pressão psicológica que é exercida contra a nossa vida, dentro do trabalho, dentro da nossa casa, dentro da família, que vai, parece que nos sufocando, 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 falando as mesmas coisas, e deixa a cabeça da gente desse tamanho para que nós desistamos, para que nós falamos, cara, não adianta, eu vou me prostrar diante disso aqui, deixa quieto esse negócio de andar tão certo com Deus, é melhor eu já me prostrar, daqui a pouco eu vou embora para casa, volta à minha vida normal. Porque a aparência que o adversário quer passar é que não vai mudar nada. Cara, é só se prostrar diante da estátua. Não tem nada a ver, você não precisa mudar de religião, você não precisa ser nada, você só se prostra aqui, depois você volta para tua casa e toca a sua vidinha do jeito que você precisar. O problema é que nós estamos nos prostrando diante de certas coisas e fazemos vínculo com isso. E o que esses meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, queriam fazer é justamente isso. Nós não iremos fazer vínculo nenhum com o seu Deus. E aí vem a ameaça. Porque pensa a pressão, tenta se colocar naquele lugar. Você, uma pessoa comum, um servo de Deus comum, mas tem um rei. E ali tá os sátrapas, os governadores, os prefeitos, um monte de autoridade, todo mundo olhando para você. E essa ordem tinha sido dada no coletivo, era para todo mundo. Ergueu lá a estátua, e o arauto veio e gritou, pregou isso, falou: olha, é assim que vai acontecer, essa grande estátua do rei, e agora, a hora que tocar o som da harpa, da cítara, da flauta, todos se prostrem diante disso, e cria-se uma atmosfera, uma frequência. Por que fala tanto desses instrumentos? Porque a frequência é o que nos intimida. A frequência que é usado, os sons do adversário é usado para nos intimidar. O som da dívida, o som da acusação, o som da traição, o som do adultério, o som do roubo, o som da pressão, são sons que vêm compra da nossa vida. São os instrumentos de Satanás que vão falando, 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 até que ele quer nos encurralar para chegar naquele lugar. Existem muitos sons manifestados sobre a nossa vida e que são repetitivos, porque eles querem imprimir um padrão de comportamento. Verdade. O que esse som queria fazer? Olha a estrutura montada, olha o tamanho dessa estrutura, olha o tamanho dessa estátua, olha a grandeza desse rei, olha quanta gente famosa, olha só, não vai dar palhaçada aqui, não vai contra isso tudo, pelo amor de Deus. Mas três homens falaram, cara, a gente não vai ficar, não vai fazer isso. E eles só ficaram na deles. Mas aí levanta justamente aquilo que acontece com a minha vida e com a tua. No nosso tipo de posicionamento, sempre vai ter um fofoqueiro perto de nós. Sempre vai ter alguém que vai querer falar assim: ó, o fulano não está fazendo isso, viu? Viva o rei eternamente. Vai entrar aqueles bajuladores de Satanás e vai nos apresentar diante dele. Ó, o fulano, ó rei, vive eternamente. O fulano, o ciclano, que o Senhor nomeou, que está te servindo lá, não se prostrou diante da tua estátua. Ele não serve os teus deuses. E aí, o que o adversário faz? Ele para de falar com você no coletivo, já que você não deu ouvido à voz dele, e vai para o particular. Ele vai falar com você face a face. E é nesse momento que muitas vezes a gente cai, porque a pressão é muito grande. A frequência fica muito forte, porque agora a música vai ser tocada para você, especificamente. Antes era um som para a multidão, que passava por você e você conseguiu deixar quieto aquilo lá. Eu consegui deixar quieto aquilo lá, mas agora não. Ele chega e vai falar com você diretamente. E Nabucodonosor chega e manda chamar os três para assim: é verdade isso? Vocês estão tendo essa ousadia? Vocês estão tendo essa coragem? Vocês estão fazendo isso? Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Eu vou dar mais uma chance. Vai tocar de novo a harpa, a cítara, a flauta, tá. E a hora que tocar isso, se vocês não entrarem na fornalha imediatamente, se vocês não se prostrarem imediatamente, a fornalha está pronta. E vai ser 7 vezes mais aquecida pela afronta que vocês fizeram. Então preste atenção que sempre essa oposição das trevas ela vem com uma ordem para nos prostrarmos diante dele, recheado com uma ameaça. Nunca tem saída. É o diabo. É isso que ele quer. Ou você faz do meu jeito ou eu te mato. Ou você me serve ou você me adora, ou eu vou silenciar a tua voz. Ou você se prostra diante do meu sistema, porque no seu sistema aqui não vai funcionar.
Então, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua escola, na sua vida particular, você como crente, como irmão em Cristo, como pastor, seja lá o que você for, existe um sistema, uma estrutura que quer levantar uma grande estátua para nos impressionar, nos encher de sons seguidos para atormentar nossa mente, frequência, 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 para que nós nos percamos da voz de Deus, que é a voz principal, mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam serenos, tanto na hora da multidão, como na hora do particular. Então tem esse processo. Talvez você esteja avançando em Deus e daqui a pouco vai chegar um confronto particular para você. Daqui a pouco o diabo vai conversar com você bem de perto. Falar, cara, você não entendeu que você está me atrapalhando? Você não entendeu que todos aqui se prostraram? Quem é você? Os governadores já se prostraram, os prefeitos, os sátrapas, pessoas muito mais importantes que você se curvaram, pessoas com muito mais conhecimento, muito mais autoridade. Quem é você para ficar de pé? É para se prostrar diante da estátua. Eu sou seu amigo, eu sou seu rei. Eu dei um trabalho para você lá. Fica comigo. Então, o diabo ele vai sempre trabalhar assim. Ele tem essa ordem no coletivo e daqui a pouco está chegando a ordem, vai chegar a ordem de você, face a face. E ele vai começar então a mostrar para você quem fez, quem se prostrou, quem se encaixou no sistema, para tentar nos seduzir, falar, cara, é bom. Eu não sou seu adversário, você trabalha comigo, você faz parte do meu reino. É verdade, olha a indignação de Nabucodonosor. É verdade, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Não, eu esperava isso de qualquer um, mas de vocês, o tanto que eu tenho honrado vocês, o tanto que eu percebo que vocês estão fazendo isso comigo, fazer eu passar essa vergonha aqui no meio de todo mundo. Não, não é possível que vocês vão fazer isso comigo. O adversário vai levantar argumentos que são muito fortes. Nós vamos olhar e falar, cara, realmente dá para ceder. Realmente dá para não ser tão chato, não ser o chatão da festa. Não vou estragar a festa do cara. Não vou ser o. Mas você tem que ser um estragador de festa. Eu e você temos que silenciar os sons. Nós temos que nos manter serenos. Tanto quanto vem a pressão no coletivo, quando está no meio de todo mundo, ou quando a cítara é tocada só para mim e para você. Eles conseguiram ficarem no lugar onde eles continuavam ouvindo a voz de Deus. Sabe o que fez com que eles não se prostrassem diante daquela estátua? Naquela frequência toda liberada, eles conseguiam continuar ouvindo a voz de Deus. Às vezes a gente fala assim, ó, busca Deus, ora, jejua, lê Bíblia, participa do culto, faz isso, faz aquilo. Mas é muita coisa. Hoje na escola de manhã a gente estava falando sobre isso. É muita coisa. Cara, não dá só para ir um culto sim, um culto não. Ler Bíblia e vamos colocar aí uma semana sim, uma não. Eu leio uns 2 versículos. Aí eu ouço uma música de Deus quando eu tô meio para baixo. E o resto eu toco. Não dá para fazer assim? Dá, claro que dá. Demorou. Só que não vai dar certo. Para fazer assim dá. Dá até para você parar de ler Bíblia se quiser. Dá para parar de ir na igreja. Dá para parar com tudo. Dá para se prostrar diante da estátua e ficar de bem com o adversário. Só que acho que não é isso que nós estamos buscando. Então nós precisamos entender que aqueles meninos eles estavam ali e eles estavam numa frequência da voz de Deus tão forte que eles estavam surdos para aqueles instrumentos. Por mais que eles quisessem pressioná-los e falar, ó o som de novo, toca só para eles agora, vai. E esse cara falou, cara, não vai adiantar. Ele falou, olha, rei, você vai tocar esse som, você vai perder seu tempo. Os caras vão perder o fôlego à toa e vão soprar à toa, porque a gente não vai se prostrar. A gente não vai se dobrar diante disso daí. Nós já estamos resolvidos por dentro. Se Deus quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser nos livrar, amém. Mas diante das tuas propostas, nós não vamos nos prostrar. Diante daquilo que você está escrevendo na tua cartilha, nós não iremos andar. Eu tenho uma cartilha superior. E nós temos que entender que nessa resistência que nós entregamos ao adversário, nessa resistência que nós vamos fazendo, 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 o livramento vai estar justamente lá onde era o lugar da morte. Deus vai nos livrar onde todos morreriam, mas para nós vai ter livramento. Porque quem jogou os meninos lá dentro morreram lá fora. Eles não entraram, eles estavam cumprindo ordens, mas o fogo estava tão forte que matou eles lá fora. Mas quem caiu lá dentro passeou na fornalha com o quarto homem, com Jesus brincando com fogo. Falou: vamos brincar. Deixa eu mostrar para vocês quem é o fogo verdadeiro.
Vem aqui comigo, vamos brincar com esse fogo aqui. Ó o fogo, ó, pega aqui, ó. E aí Nabucodonosor olha e fala, cara, eu tô tendo uma visagem ou tá acontecendo isso mesmo? Nós jogamos três, tem quatro. E um com aspecto dos deuses. Os caras estão brincando lá dentro, tira de novo para fora. É, Jesus. E o que aconteceu com vocês? Não aconteceu nada, não tinha, nem cheirava fumaça, fogo, nada, porque eles estavam na frequência do céu, e a frequência do céu se torna responsável por nós. Se nós nos prostrarmos diante da frequência dessa terra, atrás de harpa, de cítara, de flauta, nós vamos nos corromper. Se a gente se pressionar com os 27 metros de altura da estátua, nós vamos nos corromper. É muito grande. Se a gente olhar governador e olhar toda essa estrutura que está sendo armada, nós não vamos aguentar. Nós temos que estar dentro desse ambiente com o nosso corpo, mas o nosso espírito tem que estar no ambiente do céu. Veja a grandeza de Deus. Veja os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins. Aí o governador fica pequenininho. Verdade. Aí a estátua de 27 metros vira nada. Quando eles estavam lá, olhavam para a estátua e olhavam a grandeza de Deus, que é onde eles estavam de verdade, a estátua não representava nada. Quando Nabucodonosor chegou face a face assim, é verdade que vocês fizeram isso? Agora estão fazendo isso, e eles estavam ouvindo a voz de Deus e falou, cara, é verdade. Eu estou conversando com alguém aqui e a ordem que eu tenho é para não fazer isso que o senhor está falando. Faz o que o senhor achar melhor. Tem alguém aqui por mim que, se ele quiser, ele me livra, se ele não quiser, mas eu vou ficar com ele. É, Eu vou Jesus. preferir ouvir essa voz aqui que está atrás. A voz do teu som, para mim, não tem identidade dentro de mim. Nós vamos começar a remover de dentro de nós aquilo que tem identificação com o som das trevas. E nós precisamos começar a ter identificação com o som do céu, com o Aleluia. som de Deus, com o som de Jesus, que é esse que vai nos levar Sim. para o livramento. Pastor, a misericórdia, o livramento foi a fornalha. A exaltação foi a fornalha. É, O Jesus. livramento foi a fornalha. Você quer uma coisa mais linda do que todos os governadores, os sátrapas, o arauto e todo mundo que tocava aqueles instrumentos, tudo de boca aberta olhando para você passeando lá dentro? Você quer coisa mais linda do que todo mundo presenciando aquilo que você negou e as pessoas falam, cara, cuidado, não anda por aí, vai dar problema. Se você não se submeter a essa ordem, ó, você perde serviço. Ó, você vai ser expulso daqui. Ó, você não vai conseguir um cargo na igreja. Ó, você não vai conseguir o financiamento do banco. Ó, seu comércio vai fechar. E todas as vozes, todos os instrumentos. E sabe o que acontece? A gente se sujeita a isso e a gente não tem o cargo da igreja, a gente não tem o crédito no banco, a gente é mandado embora do serviço porque é tudo mentira. A gente se prostra diante daquilo. Quantas coisas que a gente fala assim, não, aqui vai ter a minha saída. Esse gerente, agora eu encontrei um banco. Na cadeia que nós encontramos um banco. Agora encontrei um gerente que é meu amigo. Amigo? Amigo da onça. Nunca fez nada por você, nem por mim, nem vai fazer. Para de se iludir com isso, já tá bom. Ontem nós estávamos falando aqui no bate-papo com os irmãos que vieram, e eu creio que está mais ou menos o mesmo público que a gente aqui. Já é tudo macaco velho, nós já estamos sabendo que não tem nada lá fora que vai fazer alguma coisa por nós. Já deu para a gente aprender. Eu tenho 54 anos. Quem está assistindo aqui, 50 e pouco, 60 e pouco, não sei a idade dos outros, mas já deu para a gente ver, não tem nada de bom lá fora, não tem nada de bom no som das trevas. A cítara não vai ser responsável por nós, a harpa não vai ser responsável por nós, a estátua de Nabucodonosor, por maior que seja, e estar naquela estrutura não vai fazer nada por mim e por você. Fica tranquilo e descansado naquilo que Deus está falando. Vá para a fornalha, vá às últimas consequências, mas é lá que Deus vai te livrar. Ali nós vamos sair restaurados, dali nós vamos sair livres, dali nós vamos sair sem cheiro de fumaça e tendo o privilégio de brincar dentro de um fogo aquecido 7 vezes mais, com o próprio Cristo lá dentro. Aleluia. Nós vamos negar de nos prostrar diante de uma estátua feita por mãos humanas e vamos receber a presença do Deus vivo na nossa frente. Aleluia. Falar, o pai veio brincar com você, o teu irmão veio brincar com você. Cara, coisa maravilhosa. Coisa mais linda do mundo. Olha a memória que esses meninos tiveram, que memória espiritual. Depois de 5 anos, 10 anos, cara, você lembra? Aquele ser que chegou dentro da fornalha, quando a gente caiu, ele já estava lá.
E o fogo, aquele fogo daquele jeito, e estava uns 20 graus, parecia que estava no climatizador, um ar-condicionado. A gente não estava entendendo nada. Falava, não, vamos, vem aqui, vamos brincar. Eu estou aqui, eu estou comandando o fogo. Você lembra disso? Eles contando para as gerações, contando a experiência. Mas por que vocês foram para lá? Porque tinha uma estrutura para nos pegar, para nos matar. Mas nós precisamos, nós preferimos morrer. Jesus preferiu dar vida para nós. Quando a Aleluia. gente decide morrer para negar aquilo que é do diabo, Jesus vem dar vida. Não tem outro caminho. Ele é responsável por mim e por você. Sim. Ele é responsável pelas nossas vidas. Ele tem uma marca de autoridade, poder tão grande que ele fica com o olho desse tamanho. Quando a gente se posiciona, ele fala: agora é a hora. Tem uma passagem do século de nascença que é uma das passagens assim mais bonitas que eu vejo de uma pessoa antenada na vida no espírito. E o cara era cego, ele foi curado. Depois você vai ler lá em João 9. Ele não conseguiu apoio de absolutamente ninguém. Jesus cura ele e linha na pipa. Curou, deixou a marca de cura, deixou a presença e foi embora. Falou, cara, agora a decisão é com você. E aí começa, vem as autoridades espirituais. Quem te curou? Como é que aconteceu? Como que pode? É você mesmo? Você era cego de verdade? E começou as pauladas. Aí falou, não, era ele mesmo. Não, não, não parece, não. Era o cego mesmo. Chama o pai e a mãe. Vem o pai e a mãe. Era esse seu filho aqui que é cego? Por que ele foi curar? Falou, ó, esse era o nosso filho, ele era cego. Quem curou, não sei. Eles sabiam, mas não queriam falar, porque estavam com medo da religião. Eles estavam se prostrando diante da estátua daquele mundo. Eles estavam se prostrando diante das autoridades daquela época. Mas o menino falou, cara, foi ele que me curou. Mas onde ele está? Eu não sei, mas foi ele. Mas esse Jesus é pecador. Se ele é pecador, também não sei. Só sei que eu era cego, agora eu enxergo. E ele foi rompendo todas as barreiras, todos os obstáculos. Nós temos que ter argumentos espirituais para sairmos da prisão. E Aleluia. ele foi argumentando. Ele fala para os caras: se vocês querem ser discípulo deles também, ou seja discípulo dele você. Você nasceu em todo pecado, agora vem ensinar a gente. Nós conhecemos Moisés, e eu falei assim, cara, é estranho vocês conhecerem Moisés. De verdade. Eu acho esquisito vocês conhecerem Moisés, porque Moisés e Jesus têm a mesma frequência. Eles falam a mesma coisa. Eu sinto a mesma coisa quando eu ouvia falar de Moisés, das leis de Deus, o que Moisés fez, e quando eu ouvia a voz dele falando comigo. É a mesma frequência. Se vocês não identificaram a frequência desse homem, é porque vocês também não identificaram a frequência de Moisés. Vocês não conhecem Moisés, coisa nenhuma. É. Vocês não conhecem a Deus, coisa nenhuma. Por isso que vocês não estão aceitando esse Jesus. E nós precisamos entender que há uma frequência liberada para nós. E que se nós formos resistindo às artimanhas das trevas de confrontar aquilo que Deus está construindo em nós, nós vamos então avançando. E chega um ponto que ele deixa os caras tão saturados que eles expulsam ele de lá. Ele não teve o apoio dos pais, ele não recebeu um abraço do pai e da mãe, chorando com ele, falar, filho, você está enxergando, cara. Eu vou ficar com você, o seu Deus é o meu Deus, vamos andar junto. Ele não teve esse apoio do pai e da mãe. Ele não recebeu o apoio das autoridades espirituais. Ele não recebeu nada de ninguém. Ele continuou levando pedrada, mas agora ele já não era mais cego. Mas não esse cego aqui que vê o que nós enxergamos. Ele já não era um cego espiritual. E ele fala, cara, não tem mais nada a ver com isso aqui. E quando ele é expulso, Jesus imediatamente encontra, fala assim, e aí, como é que você tá? Cara, eu tô bem, mas foi feia a coisa lá, o senhor só me curou e eu não posso ficar lá, que agora a decisão é sua. Eu não podia ficar lá, eu preciso deixar você no processo. Eu te dou condições de vencer o adversário, mas não sou eu que faço, é você que faz, através daquilo que eu já pus dentro de você. Vencer isso que está se levantando contra a sua vida e contra mim é parte nossa. Ele nos dá autoridade para fazer. Acabou. A autoridade é liberada. Acabou. Esses dias eu estava enrolando uma mangueira de jardim aqui em casa. E a mangueira de jardim, às vezes ela vem do lado só, depois ela vem, se você tentar enrolar, você tem que virar do outro lado. E sabe o que eu lembrei? Meu tio Paulo. Não sei quantos anos atrás, 40 anos atrás ou mais. Foi o melhor cara que já vi enrolar uma mangueira de jardim. Ah, mas que tontice enrolar mangueira de jardim. Tenta enrolar para você ver se é fácil, se você não se enrola toda com ela.
Mas a melhor mangueira que eu já vi enrolada foi dele. Isso marcou minha cabeça aqui, ó. E eu tava enrolando esses dias. Eu falei, cara, eu aprendi isso aqui com o Paulinho. Eu era criança. E nunca mais esqueci. Mas ele não enrola mais a mangueira para mim. Ele me ensinou. Ele tá lá em São Paulo agora. Só que o que ele deixou marcado dentro de mim, eu uso até hoje. Faz 40 e poucos anos que eu estou enrolando uma mangueira com perfeição porque eu aprendi com ele. Então Jesus faz desse jeito, ele te ensina, ele fala, cara, é assim que enrola a mangueira. E ele vai embora. Lógico que num sufoco, se eu precisar, eu vou ligar e falar, tio, o negócio é o seguinte, você me ensinou, eu sempre enrolei, mas tem uma aqui, eu vou mandar um vídeo para você dar uma olhada. Essa aqui tá esquisita. E ele vai analisar e vai me dar uma dica. Mas no geral, se vira. Se já estava meio frio, ela estava meio durona, pus um pouco no sol, amoleceu, enrolou, ficou uma benção. Então você vai se virando. Então aquele homem, ele estava ali, mas ele tinha dentro dele algo já construído. Jesus estava falando assim para ele: agora vai ser com você. Eu vou embora. Eu não somente curei uma cegueira física, mas eu tirei de você e removi uma cegueira espiritual. Agora aplica isso e me encontra lá fora. Saia do sistema, rompa com tudo isso. Saia dessa cadeia, porque se você ficar enxergando aqui dentro, você será como os outros. Você vai enxergar fisicamente, mas não vai ver nada no espírito. E ele sai e Jesus encontra com ele. E aí Jesus dali para frente desenrola um papo com ele e ele fica com Jesus. Tem algumas pessoas olhando. O senhor está falando que nós somos cegos? Sim, antes vocês fossem. Se vocês fossem, seria fácil, mas porque vocês enxergam, esse é o grande problema. Porque o que Jesus estava falando, cara, vocês enxergam, vocês pensam que enxergam Moisés, vocês pensam que enxergam as coisas de Deus, e vocês estão tão enganados, eu não consigo. Eu tento me identificar, eu tento me revelar. Antes vocês fossem cegos, que nem esse, fisicamente e espiritualmente. Esse aqui foi fácil, mas vocês são complicados. Mas se vocês quiserem, tem um exemplo aqui. Então nós precisamos entender que existe momento, não é que Jesus te abandonou, não é que Jesus te largou lá. Não é que largou lá Sadraque, Mesaque e o outro menino lá no meio daquela confusão e foi embora. Não, já tinha algo construído dentro deles. Já tinha uma frequência, já tinha um relacionamento com Deus. Vai, a batata vai assar, a estátua vai levantar, os sons serão liberados. O diabo vai vir para arrebentar com tudo. Vai falar com você no coletivo, vai falar no individual, vai te pressionar, vai gritar no teu ouvido, vai fazer tudo. Aí você vai ter que tomar a decisão. Então, se estiver chegando a hora agora do seu particular com Deus, fica firme. Ô pastor, mas eu acho que vai dar problema. Fica firme. Jesus será responsável pelo teu problema se você fizer o que está encaixado na palavra. Jesus será responsável pelo teu problema se você fluir de acordo com aquilo que está construído dentro de você. O menino foi expulso da sinagoga, foi rejeitado pelo pai, Jesus se tornou responsável por ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados naquele negócio. Jesus se tornou responsável por ele. Todas as vezes que nós nos posicionarmos com a frequência do céu dentro de nós e rejeitarmos as frequências do inferno, Jesus se tornará responsável por nós. Não tem como dar errado. Não tem como sair, não tem jeito. Nós estaríamos afrontando a fidelidade e a lealdade de Deus. E Ele é fiel, é leal e Ele está comigo e com você. E em todos os momentos que nós falarmos, eu não tenho nada com esse mundo, a minha aliança é com Ele. Aleluia. A minha aliança é com Ele. O compromisso meu é firmado nele. Está na palavra, essa estátua está escrita na palavra para se prostrar? Não. Então não me prostre. Mas tem uma frequência, tem um som, tem uma atmosfera, tem uma pressão. Não me prostro. Se não está escrito aqui, para mim não serve. Se ele não deu essa ordem, não serve. Se eu não ouvi da parte dele, não serve. Então, se você tem certeza absoluta que Deus falou com você numa área, fica firme nisso. Se você leu na palavra, se você tem uma revelação, se você tem um entendimento, fica firme nisso. Não é para ser religioso, não é começar a inventar moda, mas tem revelação, tem entendimento, está construída uma realidade espiritual dentro de você. Jesus agora é responsável por você, em qualquer lugar da sua vida, em todos os momentos, em tudo, absolutamente tudo. Aquele Deus ali, daquele momento de Sadraque, Mesaque e Abednego, guardou deles a vida espiritual, a integridade física, a vida financeira e promoveu eles. Eles foram lançados naquela fornalha para morrer. Eles saíram de lá e foram promovidos pelo mesmo rei que mandaram matar. Então, essa situação que você falar não, isso vai te promover, porque é Deus que te promove. Aí ele usou o rei para promover, mas era Deus que estava promovendo. O livramento de Deus promover os meninos.
Então, se você se posiciona, o próprio Deus vai dar um jeito de te promover. Ah, mas o lugar que eu tô não tem jeito. Deus vai arrumar um lugar para você. Não se preocupe. Ah, na minha casa eu não vou ser promovido nunca. Calma, calma. Deus tem uma estratégia do céu que nós não conhecemos. Deus tem uma saída, uma porta, uma resposta que nós nem imaginamos. Esses dias eu estava vendo um negócio da parte da ansiedade. A porcentagem de coisa que nós sofremos e não acontece é enorme. Eu não lembro os números, mas vamos por de 50 coisas que a gente sofre, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, 48 não acontece. É muito alto o nível de sofrimento que a gente imprime em certas situações que não acontece absolutamente nada. Por quê? Frequência, frequência, frequência. Você entra no Google hoje para ver uma palavra, para pesquisar qualquer coisa, tá lá. Empresa fecha as portas. Mais um banco vai à bancarrota. 5.000 funcionários serão demitidos. Frequência. Vai acabar, nós vamos passar fome, não vai ter emprego. O que eu vou fazer com meu filho? O que eu vou fazer com as minhas contas? Como é que eu vou pagar minha casa? Vou perder tudo. Daqui a pouco eu estou embaixo da ponte. Frequência. A estátua está levantada. A ordem já foi liberada no coletivo. Ó, o que está preparado para vocês no Brasil? Quebradeira geral. Vai virar uma Venezuela. Vocês vão passar fome. Vocês não vão ter nem papel higiênico. É isso aí que tá gerando aí. Aí você vai falar assim, Senhor, eu tô aqui. Eu dependo do Senhor. Eu acredito em Ti. Tenha misericórdia de mim. Eu não vou me prostrar diante disso. Eu não vou me render a essas vozes. Eu não vou me desesperar. Eu não vou me lançar nessa manifestação de trevas, com essa voz de autoridade, com esse monte de governador e sátrapas e prefeitos e essa pompa toda para me enredar e me levar para o mesmo buraco. Eu vou ficar na minha posição. Se o Senhor quiser me livrar, amém. Se o Senhor não quiser, o Senhor é Deus do mesmo jeito. Então, em nome de Jesus, fica firme nisso. Descansa nisso. Não se prostre nem quando a voz for para o coletivo, nem quando a voz for por individual. Não se incomode. Quando falar no pé do ouvido, quando gritar com você. Pior coisa que tem é uma autoridade chegar assim, ó. Nersão chegando, cara a cara, meu pai, assim, aquele negócio. Aquela vozona. Aquilo lá é para tremer tudo. Não se impressione com isso. Não se impressione com isso. Fique tranquilo, porque Deus é responsável por nós. Jesus Cristo é responsável pela nossa decisão e ele vai nos colocar para funcionar aonde ele tiver que colocar. Ele vai nos dar livramento, ele tem uma estratégia. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, por mim, por nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer e te louvar, ó Pai, por essa palavra e creio que o Senhor estará nos dando livramento. Sim, meu Deus. Quanto mais nos posicionarmos, mais o adversário se levantará contra nós. Mas se nós continuarmos no posicionamento, o quadro será revertido. Aleluia. Teremos, ó Pai amado, uma boa resposta vinda da parte do Senhor. Sim, meu Deus. Essa estrutura maligna, esses sons, todas essas vozes não tem nada para nos oferecer, que nós não nos iludamos com isso. Mas creiamos que se estivermos na tua presença, o Senhor tem uma voz de paz para nós. Aleluia. O Senhor tem uma voz de consolo, de conforto, e que nos levará a um outro nível. Sim, Pai. Por favor, Pai, faça-nos acreditar em Ti. Sim, Remove de meu Deus. nós toda dúvida, toda independência, todo orgulho, toda incredulidade. Nos estabelece na fé, Sim, Pai. que busquemos ouvir a Tua voz, que tenhamos frequências definidas da Tua voz dentro de nós, para que nossos ouvidos estejam tapados para as frequências do inferno, como esses meninos estavam só ouvindo a Tua voz, tinham a Tua presença. Que o nosso ouvido espiritual seja dessa forma, que essas vozes do inferno que vêm para nos atormentar não achem lugar em nós. Cobre-nos com o teu sangue. Eu quero abençoar cada família, cada vida que está assistindo, que vai assistir, cada irmão, cada irmã. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Nos dá livramento, nos dá direção, nos dá graça, sabedoria. E que tenhamos da parte do Senhor, Pai, Sim, meu Deus. entendimento para aplicarmos a tua palavra Sim. e sermos vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Domingo, 19 horas, culto, Santa Ceia, será transmitido lá da igreja. Domingo, em nome de Jesus, nós vamos conseguir transmitir, né, certinho. Foi uma guerra para todo mundo. Como é que foi a guerra para você? Você murmurou, você reclamou,
Teve gente que tomou atitude, a irmã Maria de Fátima ligou umas 40 vezes para a mulher lá, não atendia. A Ritinha ligou, conseguiu falar, parou. Perdemos 28 minutos da transmissão. Depois o som da igreja ficou horrível, não conseguimos nem publicar. Mas sabe o que é isso? Deus preparando um ambiente para sondar nossos corações. Quem vai murmurar, quem vai agir, quem vai reclamar, quem vai falar que o diabo está no comando das coisas. Oportunidade para todo mundo. Presta atenção quando acontecem essas coisas. Qual foi a nossa postura? Eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim estava tudo bem. Mas para quem estava acontecendo, você orou, você intercedeu, você reclamou, você xingou, você falou que mulher burra, o que que você fez? Tudo isso daí foi o que Deus estava sondando. Você tomou alguma atitude? Então, tira a murmuração dos seus lábios, tira o julgamento, porque podia ser você que tivesse dado essa falha. Justifica o teu irmão, cobra a nudez dele, tenha misericórdia. Então, Deus está fazendo aí um pacote, né? Então, graças a Deus pela vida da irmã Maria de Fátima, que tentou ligar um monte de vezes, ela não atendeu. A minha irmã que ligou, ela atendeu. Muito obrigado por todo mundo aí que está envolvido. E vamos continuar, irmão. Nós perdemos uma pregação, um culto, vamos pregar outra, vamos continuar, vamos dando glória. Deus está no comando. Amém? Então, domingo às 19 horas, culto. Seu dízimo, a sua oferta, você já está mandando mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe por isso. Santa Ceia, não esquece, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Shalom.